Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Eu estou muito bem, com a graça de Deus. Bom, eu sou a Doris Lebon, estou aqui para ler a Bíblia com vocês, estou aqui para aprendermos mais sobre a verdade, porque na Bíblia nós só encontramos verdade. Muitas das vezes nós vivemos sobre mentiras, muitas das vezes nós é que somos as pessoas fraudulentas na nossa vida. Então a Bíblia vai nos revelar isso. A Bíblia dá-nos um conhecimento enorme que eu própria, quando leio a Bíblia, eu digo, meu Deus, afinal é isto que Deus sempre quis de nós. E olha que o nosso inimigo, ele mora aqui dentro da nossa mente. O inimigo somos nós mesmos e às vezes pensamos que o inimigo é alguém de fora. Muitas das vezes pode sim ser alguém de fora. Tem pessoas que nos querem mal, sim, é realmente verdade isso, mas muitas das vezes nós somos os próprios culpados das nossas desgraças. Nós é que agimos errando dia após dia. E quando a gente não percebe isso, nós vamos caindo no abismo aos bocados. Pouco a pouco, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento, nós vamos nos afastando do caminho de Deus. E quando nós nos afastamos do caminho de Deus, com muita facilidade nós pecamos, nós vamos agindo mal sem nos darmos conta, e quando o mal já está dentro de nós, agimos normalmente, como se aquele mal fosse algo comum, fosse algo normal. Vou dar exemplo. Olha, por exemplo, a prostituição. Tem alguns lugares, se calhar em algumas cidades, que se calhar a prostituição ela não é possível ser feita durante o dia. Mas em alguns lugares é normal ser feito durante o dia. As pessoas elas já não têm vergonha de ficar ali de pé num lugar durante o dia e simplesmente estar à espera do homem para fazer a prostituição. Então é isso que eu venho dizendo, que quando a gente age dia após dia de acordo com a maldade, fazendo mal, a gente encara aquele mal como algo comum, como algo normal. Então vamos realmente ler a Bíblia, nós vamos entender muitas das coisas que realmente nós vamos indo ao poço, vamos tomando atitudes erradas através do nosso pensamento, que tudo começa no pensamento. O inimigo, ele mora aqui, dentro de nós. E às vezes nós pensamos que o inimigo está lá fora. Imagina só. O inimigo está dentro de ti. Então, se tu consegues desvendar esse mistério, quando tu realmente percebes que afinal era eu a que estava fazendo as coisas erradas. E nesse momento tu pensavas, se calhar que estavas a tomar a atitude certa, mas não. Eras tu que estavas a destruir a tua casa, o teu lar, a tua família. Eras tu que estavas a afastar os teus filhos de ti mesmo, pelas tuas atitudes, pela tua maneira de ser. Então, lá na Bíblia, só tem a verdade. Então vamos desvendar estes mistérios, porque a Bíblia realmente parece um mistério. Quando nós lemos a Bíblia, até as pessoas perdem mesmo paciência, ficam sem paciência, porque tem palavras assim que parece difícil de entender, parece uma poesia, parece uma prosa, mas cada vez mais quando a gente vai lendo pouco a pouco, a gente vai ganhar conhecimento, a gente vai ganhar sabedoria. E a Bíblia já diz, perecemos por falta de conhecimento, caímos no pecado por falta de conhecimento. Então não vamos cair mais, vamos descobrir a verdade está aqui dentro aqui. E quando começamos a ler a Bíblia, eu vos aconselho a ler a Bíblia. Quem quer entender a Bíblia do início ao final, começa a ler no Novo Testamento, acaba o Novo Testamento e depois entra no Antigo Testamento. Então é assim que eu aconselho mesmo as pessoas, que também já fui aconselhada dessa maneira por pessoas realmente que já estavam lá numa espiritualidade muito avançada e que já tinham lido a Bíblia e entenderam a Bíblia e perceberam como ela funciona. Então não é bom começar a ler a Bíblia do início ao final, não. A Bíblia ela tem que ser lida do Novo Testamento, que é na época onde falam da genealogia de Jesus Cristo, do nascimento de Jesus Cristo até o final. Depois voltas para o Antigo Testamento. Então vamos entender um pouco sobre a vinda de Jesus Cristo, porque ele esteve aqui na Terra e as consequências que ele sofreu estando nas mãos das pessoas e por aí em diante. Mas agora, neste momento, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico, que é o Provérbios. Peço que vocês aí em casa
Pegam as vossas Bíblias para que a gente possa ler juntos. Vamos ao Provérbios do capítulo 14. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos despreza-o. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Não havendo, pois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não a acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Vai-te à presença do homem insensato e nele não divisarás os lábios do conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é enganar. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não se entremeterá na sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriça-se e dá-se por seguro. O que presto se ira fará doidices, o homem de mais imaginações será aborrecido. E aqui continua, até este capítulo é longo, vai até o versículo 35. Então, vocês podem continuar a ler aí, que aqui já me veio uma ideia, um pensamento que eu, quando lia, ele estava sempre aqui na minha mente. Neste versículo 12, diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Olha este versículo. Tem muita gente realmente que toma atitudes. Naquele momento a pessoa pensa que está a tomar a atitude certa, mas não imagina que aquele caminho é o caminho para a morte. É por isso que eu gosto dos provérbios, porque o provérbio mostra mesmo, relata a verdade, as consequências da vida. Nós muitas das vezes tomamos atitudes e achamos que aquilo não vai ter consequência. E vai ter consequência quando no mundo que a gente vive, quando no mundo espiritual que a gente desconhece, que quem realmente entende desse mundo espiritual é Deus. Muitas das vezes nós não entendemos. Até tem pessoas realmente espíritas, tem certos profetas que se calhar conseguem entender. Profetas de Deus, é melhor mesmo que seja profeta de Deus, porque existem também os tais profetas que se dizem ser profetas, mas são profetas falsos, que usam a palavra de Deus em vão, enquanto eles não têm o dom de profetizar a vida das pessoas. Às vezes só fazem isso porque querem dinheiro ou algum bem material. Então, este caminho da morte que vem falando aqui é um caminho além de ser aquele caminho físico, porque tem pessoas que morrem mesmo enquanto não chegou a hora, não era o seu dia, mas acabam morrendo, ou porque estão no lugar errado, ou porque estavam fazendo as coisas erradas, não estão no caminho de Deus. Então, esta parte é a parte física e aquela parte espiritual, que a pessoa está viva, vive, todos os dias acorda, come, dorme, mas se sente morta. É a parte espiritual em que a sua própria alma parece que faleceu. Ali nós só vemos uma parte da carne, mas a pessoa parece que já não tem alma. Quando é que isso acontece? Quando as pessoas já têm depressão, elas não conseguem nem sair da cama, Elas já até acordam, outras já até têm emprego, outros têm filhos para cuidar. Outros têm uma casa mesmo para cuidar, mas
a alma está morta, o seu espírito está morto, está seco, e que elas acabam estando com depressão. Muitos não conseguem nem levantar para escovar dente, para tomar banho, para lavar a cara. Sentem-se infelizes. Até muitas das vezes são casadas ou são casados, mas não estão bem por dentro. Isso é porque o que vem me revelando? Muitas das vezes é pelos seus pecados. Tem mulheres que também foram prostitutas por muitos anos, dormiram com vários homens. Então tem que repreender esse espírito que estava consigo, porque são demônios que tu carregaste, não só as prostitutas, isso não vale só para as prostitutas. Digo as prostitutas porque realmente elas poderiam dormir talvez por dia com 3, 5 homens, por semana se calhar poderiam dormir com 10 homens. Imagina isso. Numa semana tu dormires com 10 homens. São 10 demônios que tu estás a carregar dentro do teu corpo. Então isso é um grande peso. Não é por acaso que tu podes acordar e não estares bem. Ou ficares com dores de cabeça. Então é essa parte espiritual que muitas das vezes nós não entendemos. É como se estivesses a acordar, mas estás a morrer pouco a pouco. Então é por isso que temos que ter essa conexão com Deus. Temos que sempre orar e repreender esses espíritos maus que estavam conosco. Há pessoas que podem ter mudado sim de vida, mas aquilo ainda está aqui dentro de si, nas tuas costas, ainda é um peso dentro de si. Então, quando a gente ora, quando a gente pede perdão a Deus, que eu peço perdão por todos os erros que eu cometi. Pouco a pouco Deus vai te limpando disso. E ainda tem pessoas que por causa dessas fornicações, porque também tem mulheres que não estiveram só na prostituição, mas imagina que sempre trocavam de namorados. Eram namorados sim, apresentavam a família até como namorados, mas imagina, numa juventude, por ano, de calhar, tu trocavas 3 namorados no ano. As mulheres, às vezes, os homens, quando são jovens, naquele momento, na flor da idade, eu própria digo isso de mim, troquei sim muito de namorados, fiz coisas erradas e eu já pedi perdão a Deus, eu já repreendi esse espírito mau que estava dentro de mim. Então é necessário que nós tenhamos este conhecimento, que é importante a gente orar e pedir perdão por todos os pecados que a gente fez. Se calhar até esquecemos dos pecados que nós fizemos, mas ao orar, a pedir essa comunhão com Deus, Deus vai repreender essa maldição que estava dentro de si, porque é uma maldição que tu acabas carregando para a sua vida e não vais te dando conta. Que acordas mal disposta, acordas sem força, por causa às vezes desse tipo de adultérios que a gente fazia enquanto era jovem. Adultério porque estávamos a atrair o Espírito Santo, porque o nosso corpo deve habitar o Espírito Santo e não os espíritos dos demônios, não os demônios que vêm nos possuindo. E nos possui assim, dormindo, fazendo sexo. Quando tu fazes sexo com outro homem, aquele homem se calhar já fez também com 3 mulheres. Então é uma troca de demônios, é uma troca de espíritos que as pessoas não se dão conta. Não só isso, imagina também aquelas mulheres que até são fiéis, ficam dentro das suas casas e não traem os seus parceiros, e são os parceiros que vão buscar estes demônios. Traem com prostitutas, dormem com mulheres diferentes, outros que viajam, estão sempre viagens, vão buscando demônios e trazem para dentro de casa. Imagina só isso, para aquela mulher, ela até pode acordar sem força, sem vontade de fazer nada, não entendendo o porquê. Mas se tu já tens essa conexão com Deus, se tu oras, repreendes os demônios até daquilo que tu não sabes, quando tu dizes, me livre de toda a maldição, Deus vai te livrar até desses demônios que o teu parceiro vai trazer para ti e não vai te atacar espiritualmente. Não vai te atacar. De carne pode sim te atacar. Imagina que ele te traz uma doença. Sim, imagina que pode te trazer ser seropositiva só porque o teu parceiro buscou fora. E até você vai orar. Não vai entender mais por que Deus não me livrou dessa doença. Não te livrou porque era para tu descobrires que o teu parceiro é infiel. Se tu todas as vezes que oravas, me livre das pessoas maldosas, das pessoas falsas, invejosas, Deus te livrou. O teu parceiro era o tal falso na tua vida, era um fraude, era o traidor. Então Deus queria te mostrar, precisavas de ficar com esta doença, seres seropositiva, carregares uma doença por resto da vida, por causa do teu parceiro. Então precisava de acontecer isso para descobrir que o teu parceiro te traía todos esses anos. Então existem coisas sim que acontecem por mal,
Dizem até que há maus que vêm para o bem, sim. É um mal, sim, que a pessoa pode carregar, porque carrega uma doença por resto da vida. Mas acaba te fazendo um bem. É melhor tu descobrires a verdade do que estás a viver sobre mentira. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque quem vem a Jesus só vai descobrir verdades na sua vida. Tu vais viver com pessoas e vais descobrindo que esta pessoa é falsa, Deus vai te revelar. E não é por isso que tu vais deixar de conversar com essas pessoas ou de falar com essas pessoas, mas se calhar tu já não vais andar com essas pessoas, tu já não vais ficar conectadas com essas pessoas, tu já não vais entregar as conversas a essas pessoas, porque são pessoas falsas, são pessoas medíocres, são pessoas hipócritas, e é melhor até não conviver com elas, mas vais conversar, vais se calhar, vais sentar, mas não ter uma conexão com essas pessoas. Porque Deus está a livrar dessas pessoas. Então, é esta morte que a Bíblia está falando. Este é um outro exemplo desse tipo de morte. Quando a sua alma realmente morre, tu estás viva, mas estás morta por dentro. Imagina os abortos. Isso, por acaso, eu já venho pensando há muito tempo. O Espírito Santo vem me revelando que tem muitas mulheres que acordam com problemas de depressão por causa do aborto. O aborto é uma coisa muito, mas muito perigosa que nós não nos damos conta. Achamos que é comum. Aqui vem uma parte que fala disso, que de tanto que a gente pratica o mal, a gente acha que aquele mal é um caminho direito, é um caminho normal, mas é um caminho da perversidade. Quando uma pessoa decide abortar, mesmo que seja de uma semana, mesmo que seja de um dia, ou de uma semana, ou de um dia, ou de um mês, é morte. Estás a ser assassina. Porque se houve uma fecundação dentro de si, já é vida ali. Nós não sabemos quantas gerações tu estás a matar. Porque através daquela criança, aquela criança ia fazer outras crianças, aquela criança ia fazer família. Então tu estás a matar uma geração. Imagina se tu já mataste, já tiveste 2, 3 abortos. Então, é o pecado que tu estás a cometer. Se nós cometemos o pecado do aborto, é muito grave, porque estamos a ser assassinas ou assassinos, porque são dois, porque é o homem que manda a mulher fazer isso muitas das vezes, e a mulher acaba fazendo por medo, porque ele diz que não, é melhor tu tirares, porque assim eu não vou continuar contigo, vais ter que cuidar dessa criança sozinha. Então a mulher acaba ficando com medo. Muitas das vezes, cara, a mulher nem tem condições, não trabalha, não tem dinheiro, e ela se acaba entregando naquela lábia do homem. Mas não tira já a culpa, os dois são assassinos. Por isso que Deus diz, tem que existir sexo no casamento. Não podemos fazer sexo à esquerda e à direita com qualquer um que a gente se envolve pela esquina por causa disso, porque Deus queria evitar os abortos, porque sabe que quando é um namoro, imagina pessoas entre amantes, acontecer uma gravidez entre amantes. E já imaginaram isso? Em que essa mulher fica sem saber. Essa gravidez é daquele homem ou é do meu marido? Vocês estão a entender o quanto que o demônio só vem de tirar a tua paz de espírito? Tu viveres todos os dias acordares, não vais conseguir viver bem. Vais viver sobre angústia, vais viver com peso dentro das tuas costas. Imagina, tu vais cuidar daquela criança, mas tu tens dúvida, será que esta criança é do meu amante ou é deste meu marido? E se for do amante, tu estás a fazer aquela criança levar o nome de alguém que nem é seu pai. Estão a ver o quanto que a fornicação, o adultério leva-nos. Entra muitos tipos de pecados. E aquela criança ali já vai nascer com a maldição. Tua maldição que tu foste buscar. Porque ela, criança, já está nascendo com pecado. E se aquela criança no futuro descobrir que nem é meu pai este senhor que me cuidou, é o outro. Por isso tem pessoas que acabam ficando malucas. Tem pessoas que entram no álcool, entram nas drogas quando descobrem a verdade da sua casa, da sua família. Acabam fugindo de casa, preferem nem voltar para casa só por causa desse tipo de episódios no lar. Que a mulher ou o homem vai buscar fora. Então vamos ter cuidado para a gente não levar morte para dentro das nossas casas. Vamos ter cuidado para o nosso caminho ser o caminho de Jesus Cristo, porque Ele vai nos revelar que este caminho que a gente está a traçar é errado. Abandona esse caminho do pecado, abandona este caminho do adultério, abandona este caminho do aborto
e pede perdão, arrepende-se, porque nunca é tarde. Porque Deus conhece os nossos corações. Quando é um sentimento verdadeiro, Deus conhece os nossos corações. E aqui tem uma verdade que diz, o versículo 2, o que anda na sua sinceridade teme ao Senhor. Quando realmente nós somos sinceros com os nossos sentimentos, se nós nos arrependemos de verdade sobre um aborto, a gente não volta a cometer aquele tipo de ato, porque a gente já sabe que é um assassinato que a gente está cometendo. Temos medo de Deus. No dia do julgamento não sabemos o que vai acontecer, o que Ele vai nos mostrar. Vamos perder uma vida no paraíso só por causa de um aborto. Então, é tempo agora de pedirmos perdão. Enquanto vivermos aqui na Terra, ainda há tempo de nos arrependermos. O problema é correres risco de seres atropelada, de repente não acordares mais, enquanto ainda tens muitos pecados para pedir perdão. Imagine lá, vais cair no inferno, vais viver nas trevas. Uma alma angustiada é o que acontece quando a pessoa vive no inferno. Então, há tempo para nos arrependermos. Enquanto estamos a viver, temos esse privilégio. Deus nos dá esse privilégio dia após dia de nos arrependermos. Mesmo que a gente cometa um erro, quando a gente sente aquela angústia, quando a gente não consegue dormir, a gente pede perdão a Deus, pede perdão à pessoa que a gente falhou, que a gente errou, e continuamos uma nova vida. Nós temos esse privilégio de continuarmos a viver uma nova vida, dia após dia, a fazermos sempre o melhor. Nós não temos que ser melhor que ninguém. Nós não temos que invejar a vida de ninguém. Nós só temos que fazer o nosso melhor dia após dia. Nós sermos melhores. Sermos melhores naquilo, sermos melhores no trabalho, sermos melhores em casa, como mãe, como funcionária, como irmã, como filha, como colega de trabalho, como amiga. Há que mudar, há que ser melhor. Deus nos dá esse privilégio. Quando a gente dorme e acorda, Deus nos dá esse privilégio de mudarmos de vida. Ainda há tempo para mudar. A gente não sabe quantos anos vai viver, a gente não sabe quando é o dia que realmente vai ser o dia da nossa morte. Imagina tu morreres enquanto ainda não te arrependeste. É por isso que tem aqueles velhos, quando já sabem que estão para morrer, reparem lá, quando o velho já sabe que está para morrer, fica bonzinho, por quê? Ele podia ser o pior homem de todos, muito mau quando era jovem, quando era adulto, se calhar era um criminoso, mas quando já consegue já saber que está para morrer ou está muito doente, há de pedir para chamar muita gente. Não sei se já aconteceu nas vossas famílias. Há de pedir, estou a pedir chamarem aquele tio ali, que eu não lhe vejo há 3 anos. Estou a pedir chamarem aquela pessoa ali. Eu já não estou bem, eu estou para ir embora. Eu preciso de pedir perdão e eu preciso também dessa pessoa me perdoar. Quando tem pessoas que já sabem que estão para morrer, fazem isso. Pedem a família para chamar pessoas. E depois volta a pedir padre para lhe rezar ou pastor. Por quê? Porque a alma começa a ficar com medo. Até tem pessoas que nem acreditavam em Deus. Mas quando já estão para morrer, começam a ter medo. Começam a ter medo de morrer enquanto não conseguiram perdoar. Então, quando o Espírito Santo fala com elas, essas pessoas pelo menos são salvas. Elas conseguem pedir perdão às pessoas e conseguem dizer, eu também quero que tu me perdoes de tudo aquele mal que eu te fiz, que eu te fazia, eu te peço perdão, eu quero que tu me perdoes. Por que essa pessoa consegue sentir esse peso? Mas só no final, já no final. Mas não vamos viver assim, não precisamos de esperar o último dia de morte para perdoar as pessoas. Vocês não podemos viver assim. Esperar o último dia de vida que tu tens para saberes que tens que chamar as pessoas para te perdoar e tu perdoares. Para quê? Temos que viver dia após dia aprendendo a perdoar. Porque há pessoas que não vão ter esse privilégio de saber que estão para morrer e em um segundo são levados num acidente, de repente com câncer, com uma doença, nos hospitais, dando à luz. Tem pessoas que morrem de uma maneira estranha, acordam, de repente, a pessoa já não existe. Imagina para essas pessoas, quanta gente teve que não perdoou, quanta gente a pessoa não perdoou, imagina que tem pessoas que saem de casa respondendo mal os seus filhos, os seus familiares, os seus amigos. E nesse dia, a pessoa vai embora.
Uma alma que vai viver atormentada por resto da vida. Então não vamos viver assim, meus amores. Há tempo para perdoar. Vamos aprender a perdoar. Vamos nos desviar do pecado. Porque é o pecado que nos leva ao abismo. Não vamos entender porque a nossa vida está cheia de problemas, está cheia de maldição. É pelas nossas atitudes, quer dizer, para além da maldição hereditária que já estás a carregar dos teus pais ou dos teus avós ou dos teus tataravós. Vens aumentar a tua tijuma de maldição. Como é que vais ficar? Ficas um cadáver. Ficas um zumbi andando aqui na Terra. Vocês já viram zumbis como estão na Terra? Nunca assistiram filmes de zumbis? Reparem, está cheio de zumbis aqui. Nunca vêem nas estradas, nas ruas, zumbis. Não entendermos uma pessoa ficar deitada na estrada, no meio do sol. A pessoa já não sente, já não tem sentimento de sujidade, de sol, de fome. A pessoa só está a viver. São zumbis. Não vamos chegar nesse nível de vida, meus amores. O problema é que tu podes não chegar, mas teu filho chegar. Pelas maldições que tu andas a carregar aqui. Pelos erros, pelos pecados que tu andas a cometer todos os dias. É teu filho que pode acontecer. Quando a gente vê um mendigo já ali todo sujo, todo de qualquer maneira, está a carregar às vezes demônios dos pais, mas pelas maldades que os pais fizeram e que não se arrependeram. Então não vamos chegar nesse nível, meus amores. É tempo para perdoar agora. Ainda há tempo de nos desviarmos do pecado. Porque enquanto Deus conhecer os nossos corações que a gente se arrependeu, Ele te perdoa, Ele te liberta. Jesus veio aqui para nos libertarmos. Não nos fez para vivermos mais com culpa. Qualquer pessoa que cometeu qualquer tipo de prostituição, de fornicação, de adultério, até de crimes, de mortes, enquanto a pessoa se arrepender e entregar a sua vida a Deus e pedir que Ele dirija a sua vida, essa pessoa tem salvação. E a gente consegue ver a transformação dessa pessoa. Quando a pessoa está na videira de Jesus Cristo, a pessoa vai ter luz. Nós vamos ver frutos. É pelos frutos que a gente vai ver que houve transformação nessa pessoa. Não adianta a pessoa falar de boca. Enquanto as suas atitudes não mudam, não vai adiantar. Não vai adiantar. O que muda é a atitude, não é boca. Nós não queremos ouvir palavras, queremos ações de pessoas. Então, meus amores, eu vos peço que vocês continuem a ler aqui o capítulo 14. Se vocês gostaram deste conteúdo, deixem aí um like para me ajudarem a crescer no meu canal, porque vocês sabem o quanto é importante o número de likes, vocês sabem o quanto é importante o número de inscritos no meu canal. Então, se este vídeo é interessante, se vocês querem continuar a ver mais vídeos no meu canal, coloquem aí um like, enviem para os vossos amigos, para os vossos familiares, para qualquer pessoa, podem enviar. Porque as pessoas precisam de saber da verdade. A verdade dói, ela dói mesmo. Porque tu vais descobrir que és tu que estás a fazer com que toda a família fique amaldiçoada. Imagina, tu descobrires que és tu. Andavas a orar a pensar que é o outro, que é o assado, que é o feiticeiro, que é o avô que te fez isso, que te foi buscar, quando eras tu. Então imagine descobrir dói. De doer nesse dia, se calhar até vão chorar muito. Mas é melhor chorar e depois quem vai limpar as tuas lágrimas é Deus. Do que tu chorares e continuares a fazer a fornicação, continuares no adultério, continuares a te prostituir, continuares nos abortos. Aí, meus amores, estás a ser uma pessoa falsa, estás a ser uma pessoa mentirosa para a sua própria vida. Nós já sabemos que quem é o pai da mentira é Satanás. Então, tu estás a aceitar Satanás dirigir a sua vida. Tá bem, meus amores? Continuem a ler aí, deixem likes e eu vou terminar por aqui. Beijinho.